Você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político? Essa é a pergunta que deverá ser feita em um plebiscito popular, que é o tema de hoje no Melhor e Mais Justo. Eu já tinha perguntado, o Alexandre já tinha dito a pergunta, estou aqui replicando a informação. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo. Participe também pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Estão aqui comigo Alexandre Linares, membro do Comitê Estadual da campanha do Plebiscito Popular pela Constituinte em São Paulo, Ricardo Gebrim, dirigente da Consulta Popular, e Flávio Jorge, executivo da CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras. A ideia do Plebiscito Popular é atrair a participação da sociedade e, assim, pressionar o Congresso Nacional a convocar uma Assembleia Constituinte exclusiva que terá a missão de elaborar um texto capaz de fazer a reforma dos sistemas eleitoral e político brasileiros. Como seria a eleição para esse mandato exclusivo? Quem poderia ser candidato? Qual seria o formato dessa Assembleia Constituinte? Alexandre. Olha, a forma disso é uma discussão aberta. O que hoje o movimento e a campanha discute é a necessidade de se colocar uma constituinte exclusiva para fazer essa reforma necessária. Então, as formas, as próprias regras são parte desse debate. Ou seja, a própria Constituinte faria o seu regimento e estabeleceria as normas. Isso é um aspecto que tem que ser estabelecido pelo processo de abertura de uma Constituinte desse tipo. Os aspectos, na verdade, são debates nos próprios componentes. Existem inúmeras opiniões de como se deveria ser feito essa composição, o próprio processo eleitoral. Nesse debate existem, por exemplo, propostas como o fim do financiamento empresarial, o que significa que, evidentemente, o eleitor pode contribuir, exige-se a proposta de financiamento público para se dar um padrão mínimo de igualdade de direitos para os representantes poderem expressar suas ideias. Também tem propostas como voto em lista, que significaria as pessoas votarem em representações a partir das suas propostas e não... Mas isso é tudo uma questão em aberta. Não se trata de definir agora qual vai ser as regras. O movimento ainda não propõe isso, até porque é um debate em curso. Então, mas isso que você está dizendo são uma proposta de reforma política e eleitoral. Eu estou perguntando a composição da própria Constituinte. Quais seriam as regras da Constituinte? Quem que pode se eleger? Quer dizer, a Constituinte será... Nós votaremos também em candidatos de partidos ou a Constituinte teria uma outra formulação? Por exemplo, qualquer cidadão poderia se candidatar, independentemente de partidos. A construção da Constituinte exclusiva. Há alguma proposta nesse sentido? Na verdade, o que nós estamos construindo nesse momento é uma grande frente de todos aqueles que não aceitam mais esse sistema político. Esse sistema político só favorece a classe dominante. Então, tirando a classe dominante, todos os demais setores, a grande, imensa maioria dos setores da população brasileira, querem mudar o sistema político. Como será essa mudança? Isso é parte da Constituinte. Nesse momento, nós estamos tomando o cuidado, inclusive, de que a campanha se limite à defesa da Constituinte. Porque eventualmente podemos ter propostas diferenciadas sobre o conteúdo, propostas que serão levadas à população. A questão é que como democraticamente nós podemos mexer nisso. Para isso nós estamos construindo uma frente poderosa, que é uma frente bem ampla de todo mundo que quer mudanças nesse país. Alguns nos acusam, falam, essa campanha é uma campanha governista. Eu não sou do PT, mas porque o PT está na campanha, porque os partidos governistas, a Dilma falou dessa campanha, o Lula falou dessa campanha, então ela é uma campanha governista. Veja, que força de esquerda pode ter a pretensão de fazer qualquer mudança nesse país com esse sistema político? Isso aqui não é uma deste ou daquele partido. Essa é uma campanha que todo mundo que tem qualquer interesse real, concreto, de mudanças, tem que estar atento para o nosso problema principal. Com esse sistema político nós não vamos mudar nada. Ou nós nos juntamos todos para acabar com esse sistema político, ou então nós não temos perspectiva nenhuma. Não, e conquistar a democracia e a soberania do povo. Esse é o nó dessa questão. Todo o debate se concentra nisso. E se apoiando na brecha aberta a partir de junho com o pronunciamento da Dilma e reafirmada agora no pronunciamento 1º de maio, que reafirma a necessidade desse debate. A gente vai retomar esse tema, mas eu estou com alguém na linha, João Ribeiro. Boa tarde. João Ribeiro Brito, de São Paulo.
está na linha com a gente, está ao telefone. João, você está me ouvindo? O João caiu. Então, continuamos aqui a nossa conversa. Eles vão tentar refazer a ligação com você, João. E a gente, assim que você estiver na linha, a gente retoma a nossa conversa contigo. Vocês estão apontando uma questão que me parece central, quer dizer, hoje a pauta é simplesmente conquistar a feitura de uma constituinte exclusiva. Convocação dela. Né? A partir daí, será construído o formato dessa constituinte, exatamente, tá certo? E os elementos que estariam dentro, os temas que estariam compondo a pauta daquilo que seria construído como novo sistema político do Brasil. Exatamente. É isso? Exatamente. Agora eu queria saber de vocês, fora individualmente aqui, quer dizer, do ponto de vista daquilo que precisa ser reformado, independentemente desta pauta. Quer dizer, vocês, nós aqui como cidadãos, o que a gente acha que tem que mudar, tanto no sistema político, na relação federativa, na relação entre os poderes, no presidencialismo de coalizão, enfim, na estrutura do Estado brasileiro de um lado, e de outro lado, nas questões eleitorais propriamente ditas. O Alexandre já adiantou, olha, financiamento público de campanha, pelo menos de algum nível, com proibição de doação por PJ, só por pessoa física, ele já tomou uma posição. Mas que outros pontos vocês consideram prioritários para estar dentro como temas importantes para uma constituinte? Do ponto de vista da organização que eu represento, a CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras, o objetivo principal nosso nesse debate é ampliar a participação política da população negra, da população indígena, das mulheres e dos indígenas e de outros setores da população. Das chamadas minorias, minorias sociológicas, isso, que muitas vezes são maiorias numéricas. Não, né? Tem o Gebrim falou do nosso saudoso Florestan Fernandes, ele nos chamava dos de baixo. Os de baixo são aqueles que são a base da sociedade, mas que lá em cima não tem aquela chamada participação política. Ou seja, você está falando na distribuição exatamente, mais equânime da participação política e da representação política no Brasil. Parece que o João está de novo com a gente na linha. João. Boa tarde. Tudo bem, João? Seja bem-vindo aqui ao Melhor e Mais Justo. Pode fazer o teu comentário e tua pergunta. Então, eu gostaria de saber como que eu faço para mim ter acesso ao material de divulgação desse processo aí, para esse plebiscito. Bom, a primeira coisa, já João, está se divulgando, né? E isso é uma coisa importante. Você pode já entrar no site da campanha, plebiscitoconstituinte.org.br, onde tem as notícias da campanha, os materiais, os vídeos. Isso é encontrar todos os materiais, os contatos do comitês próximos de você, dos comitês de bairro, dos comitês de cidade. Então repete o endereço aí, Alexandre. plebiscitoconstituinte.org.br. Plebiscito Constituinte, tudo junto, tudo em minúscula. .org.br. Lá você vai encontrar .org.br. todos os materiais da campanha já disponíveis, a cartilha, o folder, o manifesto da campanha. É o ponto de partida para poder organizar no seu bairro, na sua escola, no seu local de trabalho, esse movimento de massa para colocar a Constituinte na ordem do dia. E aonde já tem comitês? Olha, comitês só na cidade de São Paulo, na última plenária estadual, já haviam 69 cidades com comitês e em algumas cidades diversos comitês por baixo, nos bairros, comitês já constituído, até sindicatos que passam a apoiar e se constituem praticamente como um comitê na categoria. Então, são exemplos diversos que estão ocorrendo aqui. Alexandre, eu acho que nacionalmente, o último dado são mais de 200 entidades. Né? Não, são mais de 200 entidades, mas nacionalmente, o último estado que faltava se organizar era o Acre, e me parece que teve uma plenária agora, nesse final de semana. Então, pela última informação, todos os estados já constituíram comitês e agora o desafio é chegar nos municípios. Né? Então, João, no site plebiscitoconstituinte.org.br você encontra todas essas informações. Obrigado pela participação, viu, João? Obrigado, hein? Um abraço. Um abraço. Vamos à luta. Valeu. Vamos à luta. Então, voltamos aqui. Sim. Eu te interrompi, desculpa, Flávio. Mas estava dizendo, uma coisa a questão da representação e da representatividade. Isso.
eu dizia, a população negra, as mulheres, os jovens, os indígenas e outros setores da população brasileira que não têm acesso à participação política ao poder. Quando você entra nesse debate, uma das questões que é central na questão da reforma política é o que nós chamamos de lista pré-ordenada, ou seja, essa participação tem que ser a tal da lista fechada. Exatamente, E uma questão central nessa lista pré-ordenada é um debate que a gente vai ter que fazer assim que a gente conseguir a Constituinte exclusiva, que vai ser a reforma política que nós queremos, é a participação nessas listas das mulheres e dos homens e dos negros, indígenas e jovens. É um debate bastante profundo que tem um fundamento que é reformular totalmente a forma que hoje se dá, além do poder econômico, você também garantir a participação desses setores na reforma política futura. E aí entram outros debates que são significativos, a chamada fidelidade partidária e outros debates que a gente vai fazer futuramente, como concordamos com os nossos amigos. Você destacou um aqui. aspecto, eu vou aproveitar, vai nessa direção. A gente tem uma participação de internauta aqui, a Andrei Gomes Torres. Eu não sei se Andrei é homem ou mulher, me desculpe. De São Paulo também. Ela pergunta o seguinte, ele pergunta o seguinte, por que o Brasil não pode ter um Estado federalista parecido com um americano? Gebrim. Olha, nós temos um processo histórico, né? Na verdade, o Brasil chamava-se Estados Unidos do Brasil, né? Inclusive tentando, bastante influenciado pelo que foi o modelo e o processo dos Estados Unidos. Ou seja, o desenho do federalismo brasileiro se inspirou exatamente, nos Estados Unidos. Né? O nosso problema hoje é como assegurar na estrutura do Brasil aquilo que é uma cláusula fundamental, que é a democracia. A democracia, mais do que ser uma daquelas cláusulas de pedra, ou chamadas cláusulas pétreas, né? Cláusulas que não podem ser tocadas em nenhuma mudança constitucional, nem mesmo na nossa Constituinte poderiam ser alteradas, a democracia é uma delas, mas a democracia para nós é uma cláusula especial, porque ela custou muito sangue, custou muita luta, custou muito esforço do povo brasileiro, né? E segue custando. A ampliação dessa democracia, ampliar essa democracia e ampliar, de acordo com o nosso processo histórico, com toda essa exclusão, né? Uma exclusão que nós trazemos um processo da presença do escravismo, né? Dos trabalhadores negros escravizados, com toda a natureza da nossa exploração, da exploração colonial, que é distinta do processo dos Estados Unidos, que guarda diferenças desse processo histórico dos Estados Unidos. Essa nossa estrutura, ela precisa ser aperfeiçoada democraticamente. E que democracia é possível, né? Numa sociedade onde você tem um tamanho grau de desigualdade social. A desigualdade social, ela impossibilita socialmente qualquer democracia. Não é possível democracia, né, que equipare cidadãos se não existe minimamente a igualdade entre esses cidadãos. Então, se você política e econômica. Econômica, a concentração de riqueza, né, concentração do poder, ela é decorrente da existência dessa concentração de riqueza. E nós acreditamos que aprofundar a democracia é exatamente enfrentar os problemas da desigualdade social, sejam eles na questão agrária, né, sejam eles no acesso à educação, no acesso à saúde, nos pontos principais. Veja, esse é o clamor das ruas em junho. Aqueles no direito milhares, à cidade. No direito à cidade, aqueles milhares de cartazes, as manifestações que estão ocorrendo agora, todas elas colocam em xeque a questão da desigualdade social. E não tem possibilidade política, no terreno da política, de mudar isso com esse sistema político. Porque esse sistema político, ele reproduz, ele aprofunda a desigualdade. Alexandre. Não, eu acho que a pergunta, ela coloca, evidentemente o Gebrim já abordou um aspecto que são as diferenças. É só lembrar da própria independência de cada país. Os Estados Unidos teve uma revolução para se tornar independente e para terminar essa independência teve que acabar com a escravidão numa guerra civil que matou centenas de milhares de pessoas numa luta popular para reestabelecer a liberdade com direito, que só foi terminada na luta de massas do movimento popular americano, do movimento negro americano, na luta pelas emendas dos direitos civis. Então, evidentemente, as diferenças são enormes. Aqui, uma independência organizada de pai para filho, numa situação em que a própria luta abolicionista foi uma luta encarniçada. Dom Pedro II para Dom Pedro I, né? Exatamente. Dom João VI para Dom Pedro I e depois para Dom Pedro II, numa situação em que o Brasil sempre foi daquela pequena elite,
que, se a gente olhar no aspecto do raio-x, é o nosso Senado, né? Os dados que o Flavinho levantou aqui, 2 senadores representando a população negra, e nesse caso, o curioso é que no caso do Paim, um histórico representante, não apenas da população negra, mas da população trabalhadora, é o porta-voz da luta em defesa da aposentadoria e do fim do fator previdenciário no Brasil. Agora, essa necessidade de se conquistar essa democracia, essa representação e fazer com que os anseios possam ser canalizados através das instituições, só pode ser feito com mais povo. E é isso que está no nó da campanha da Constituinte, é trazer o povo para esse debate. Como é possível um país em que tem mais de 1 milhão de indígenas não ter um representante para poder expressar seus direitos, o que necessariamente precisa de uma engenharia própria? Alguns companheiros chegam a definir, formular uma proposta de que a lista indígena seja uma lista à parte, para que eles possam escolher seus próprios representantes que tragam sua pauta, suas necessidades. Então, esse é um debate que hoje está em curso, que a gente vai ter que aprofundar na batalha. Agora, Alexandre, para a gente discutir no próximo bloco, isso também não coloca em questão, ou até em xeque, a chamada democracia representativa? O que é representação, ou quais são as formas de representação possíveis e desejáveis numa democracia? Porque se trata apenas, ou se trataria apenas de ter representantes, né, dentro do modo como estão organizadas o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, as câmaras municipais, ou se trata de ter outros mecanismos de participação e de representação. A gente fala disso daqui a pouco no último bloco do programa.